Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. O cardeal italiano Angelo Becciu, obrigado pelo Papa Francisco em uma decisão surpreendente a renunciar ao seu cargo de prefeito da congregação para a causa dos santos e aos direitos do cardinalato. O cardeal Becciu convocou uma coletiva de imprensa e defendeu-se na sexta-feira, dia 25 de setembro. Acusações de peculato por enviar fundos vaticanos, supostamente, à cooperativa do seu irmão. O cardeal Angelo Becciu diz: "Sou inocente, espero que o equívoco se esclareça." Eu trarei aqui, em seguida, o vídeo do Rome Reports, dessa conferência de imprensa convocada por ele, em que ele se defende das acusações de suposto peculato. Em lugar de colocar os subtítulos, vou fazer aqui a leitura da tradução do espanhol para o português, minha, porque sei que com isso beneficio mais gente do que deixando os subtítulos, ou como se diz em português, as legendas. Muita gente trabalha escutando os vídeos, não tem tempo para parar, e outras pessoas têm problema de visão e outros tipos de problema que dificultam esta forma que eu vinha fazendo de publicação dos vídeos, de colocar legendas. Então, leio. Cardeal Angelo Becciu, sou inocente. Espero que o equívoco se esclareça. O cardeal Angelo Becciu nega ter cometido qualquer delito e nega ter tentado que sua família se enriquecesse. Ele disse: "Até ontem, às 6h02 da tarde, referindo-se à quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, diferentemente do que eu tinha dito num recente vídeo, aquele vídeo em que trouxe eu notícias do cardeal Joseph Zen, cardeal de Hong Kong, eu disse que a demissão do cardeal Angelo Becciu tinha ocorrido no dia 18 de setembro. Erro meu. Foi no dia 24 de setembro de 2020 que o Papa Francisco forçou sua demissão. O cardeal disse: "Até ontem, às 6h02 da tarde, eu achava que era amigo do Papa, um fiel executor do que ele me pedia, mas ele me chamou e me disse que não confia mais em mim. Não confia em mim porque os juízes lhe disseram que eu cometi o crime de peculato." Durante a que ia ser uma reunião de trabalho, o Papa explicou ao cardeal Angelo Becciu as acusações e pediu-lhe que renunciasse. Um tenso encontro de 20 minutos. O cardeal, nessa conferência de imprensa, diz: "Ele me disse, o Papa, que quando eu fui substituto da Secretaria de Estado, autorizei a doação de 100 mil euros à Caritas de uma diocese da Sardenha e que supostamente esses 100 mil euros teriam sido transferidos a uma cooperativa presidida por meu irmão, ou seja, que eu teria usado esses fundos para uma finalidade diferente e para favorecer meu irmão. Como número 3 do Vaticano, o cardeal Pell podia autorizar ajudas sociais. Esta pareceu-lhe correta porque era para um projeto de criação de emprego em uma das zonas mais pobres da Itália. Ele nega que o dinheiro fosse para seu irmão e explica que a diocese ainda não o utilizou. Não sei se é conflito de interesses, disse o cardeal Becciu. Sim, claro, teria sido melhor se eu não os tivesse dado, mas estava ajudando a diocese, não ao meu irmão. Esses 100 mil euros eram da diocese. Que o Santo Padre julgue tudo isso. Espero que cedo ou tarde ele se dê conta de que houve um grande mal-entendido." Tecnicamente, Angelo Becciu é cardeal, mas perdeu os direitos e deveres de sua condição. Por exemplo, não pode participar em um eventual conclave. Garante que a demissão nada tem a ver com o investimento opaco em um edifício de Londres com fundos da Secretaria de Estado. O Vaticano ainda não deu sua versão. O comunicado de imprensa desta quinta-feira, à última hora, simplesmente comunicava a medida. Sua demissão foi saudada pelo cardeal George Pell, que a enquadra dentro da operação do Papa de limpeza das finanças do Vaticano. E assim termina o vídeo que eu trago a seguir. Depois do vídeo, trarei
um artigo de Marco Tosatti sobre este mesmo imbróglio que envolve o cardeal Angelo Becciu, o terceiro homem do Vaticano. El cardenal Angelo Becciu niega haber cometido cualquier delito y niega haber intentado que su familia se enriqueciera. Ieri fino alle 6. Hasta ayer a las 6:02 de la tarde yo creía que era amigo del Papa, un fiel ejecutor de lo que me pedía, pero él me convocó y me dijo que ya no confía en mí. No confía en mí porque los magistrados le dijeron que cometí el delito de peculado. Durante la que iba a ser una reunión de trabajo, el Papa le explicó las acusaciones y le pidió que se dimitiera. Un tenso encuentro de 20 minutos. Quando ero sostituto, Dijo que cuando yo fui sustituto de la Secretaría de Estado, autoricé la donación de 100.000 euros a la Cáritas de una diócesis de Cerdeña y que supuestamente esos 100.000 euros habrían sido transferidos a una cooperativa que preside mi hermano. O sea que yo habría usado esos fondos para una finalidad distinta y para favorecer a mi hermano. Como número 3 del Vaticano podía autorizar ayudas sociales. Esta le pareció correcta porque era para un proyecto de creación de empleo en una de las zonas más pobres de Italia. Niega que el dinero fuera para su hermano y explica que la diócesis todavía no lo ha utilizado. non lo so se è proprio conflitto di interessi. No sé si es conflicto de intereses. Sí, claro, habría sido mejor si no los hubiera dado, pero estaba ayudando a la diócesis, no a mi hermano. Esos 100.000 euros eran de la diócesis. Que el Santo Padre juzgue todo esto. Espero que tarde o temprano se dé cuenta de que ha habido un gran malentendido. Técnicamente, Angelo Becciu es cardenal, pero ha perdido los derechos y deberes de su condición. Por ejemplo, no puede participar en un eventual cónclave. Asegura que la dimisión no tiene nada que ver con la opaca inversión en un edificio de Londres con fondos de la Secretaría de Estado. El Vaticano todavía no ha dado su versión. El comunicado de prensa de este jueves, a última hora, sencillamente comunicaba la medida. Su dimisión ha sido saludada por el cardenal George Pell, que la enmarca dentro de la operación del Papa de limpieza de las finanzas del Vaticano. Passemos agora à leitura do artigo de Marco Tosatti, que foi publicado em seu blog no dia 26 de setembro, sob o título A Lamentável, Falsa, Narrativa do Papa Traído, entre aspas. Caros amigos e inimigos de Stilum Curi, vejo que nos jornais, ou pelo menos em alguns deles, estão procurando construir uma narrativa na qual o pobre pontífice reinante, que está tentando limpar as finanças do Vaticano e arredores, infelizmente foi traído. Isso seria muito bonito e edificante se fosse verdade, mas, de fato, não é assim. E até nos jornais geralmente bem informados, e que certamente não são mainstream, encontramos reconstituições e histórias que são fruto de rancores pessoais jamais mitigados, mas que ainda dão uma impressão enganosa. Para aqueles que acompanham com atenção e de maneira desapaixonada os acontecimentos do Vaticano, vários elementos emergem deste caso. É verdade que o Papa Bergoglio tentou, no início de seu pontificado, esclarecer sobre a desordem do dinheiro do Vaticano. Ele assinou um motu próprio, com o qual confiava todas as questões financeiras a um só organismo, a Secretaria para a Economia, e colocou o cardeal George Pell à frente dela, dando-lhe todo o poder para atuar. Pell, como um bom jogador de rugby australiano, jogou-se de cabeça nessa tarefa, encontrando, obviamente, todas as dificuldades e as objeções daqueles que não queriam ceder seus poderes e seu dinheiro, a Secretaria de Estado, com a seção econômica, a Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, APSA, o IOR, Propaganda Fide, com seu orçamento independente, etc. E o que o pontífice fez? Em conversas com Pell, ele lhe dizia: não se detenha diante de nada, vá em frente. E imediatamente depois assinava uma resolução com a qual satisfazia os oponentes de Pell e tirava um pedaço de seu poder. E Pell estava amargurado, e talvez ainda o esteja, por esta série interminável de pequenas traições perpetradas por seu superior. E a pequena selva do Vaticano permaneceu o que era, uma selva.
Aquela foi a oportunidade de limpar, mas falhou, e pela única e exclusiva responsabilidade do pontífice. Quero fazer aqui 2 parênteses. O primeiro para lembrar quem é o cardeal George Pell. Eu fiz um vídeo sobre ele no dia 7 de abril de 2020, intitulado Boa Notícia! O Supremo Tribunal da Austrália absolveu o cardeal Pell. O cardeal Pell tinha sido condenado por abuso sexual infantil e o Supremo da Austrália ordenou sua liberação da prisão por decisão unânime dos 7 juízes do tribunal. Deixarei o link para aquele vídeo meu na descrição deste. O segundo parêntese é para dizer que o IOR, ao qual acaba de referir-se Marco Tosatti, é o Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco Vaticano. Continuemos a leitura do artigo de Marco Tosatti. Segundo elemento, como Betty o declarou no passado, ele prestava contas de seu trabalho aos seus superiores. Agora, para um substituto da Secretaria de Estado, o superior de verdade é o Papa. Em geral, o secretário de Estado vê o Papa com muito menos frequência do que o substituto. Pelo que sabíamos nos últimos anos, em tempos insuspeitos, o pontífice usava Bétio amplamente para trabalhos de todo tipo. Bétio aspirava ao cardinalato. O pontífice não queria dá-lo a ele, queria dá-lo a Cagliari. E no final, Bétio obteve a dignidade de cardeal e a congregação para as causas dos santos. Aqui abaixo você encontrará ainda um artigo de Lucietta Scarafia, que viveu no Vaticano durante muito tempo. Artigo que, em nossa opinião, é altamente merecedor de ser compartilhado. Mas acreditamos que, além destas, há outras considerações a fazer. A primeira é de caráter psicológico e comportamental. Este pontífice, cujas alterações de humor repentinas, fortíssimas, com conotações inclusive verbais muito fortes, não são um segredo para ninguém no Vaticano, tem agora uma pequena lista de decapitações em seu crédito, tanto pequenas quanto grandes, e que bate recordes. Gostaríamos de lembrar os funcionários da Congregação para a Doutrina da Fé, que foram demitidos sem motivo, o grão-mestre da Ordem de Malta, Matthew Festing, o general Domenico Gianni e ainda outros, e agora seu fidelíssimo Bétio. Traído é o que dizem alguns jornais. Mas, sério? Este é o pontificado no qual, dentro do Vaticano, sabe-se que cada palavra pode ser denunciada e causar problemas, em que os telefones e os e-mails estão grampeados e controlados, em que os cardeais vêm com as suas chaves para conectar-se à internet, desviando a rede do Vaticano. E querem que acreditemos que o número 1, que tanto em Buenos Aires quanto aqui em Roma tem ouvidos em todos os lugares, não sabia que já como núncio na África o cardeal Bétio tinha uma paixão, talvez inocente e bem-sucedida, por negócios e empreendimentos? Ao contrário, mais uma vez vemos que assim que qualquer um de seus homens mais confiáveis, e McCarrick é o maior exemplo, se envolve, com ou sem razão, em escândalos que correm o risco de tornar-se públicos, a reação é imediata e cortante, mesmo contra qualquer hipótese de mínima justiça. Aproveite a leitura do artigo de Lucietta Scarafia, publicado pelo Quotidiano.net e relançado por Il Sismografo. E então, Marco Tosatti deixa o texto, também em italiano, de Lucietta Scarafia, que eu passo a ler em minha tradução para o português, como acabo de fazer com o dele, Marco Tosatti. Comecemos. O artigo de Lucietta Scarafia. Desde que Bento XVI tentou limpar o Banco do Vaticano, os escândalos começaram, e os católicos continuam desorientados. Eu sou uma católica que vive com dor e angústia estes dias que alguns meios de comunicação querem fazer passar por de grande limpeza no Vaticano. Como alguém observou, na realidade o que está acontecendo assemelha-se mais às grandes purgas políticas dos regimes totalitários do que a um recurso sério e ponderado à justiça. Há muitos anos, desde que Bento XVI pôs mãos à obra em uma reforma do IOR, o Banco do Vaticano, vejam aqui, mais uma vez, Lucietta Scarafia também o diz, IOR,
é o Banco do Vaticano. Há muitos anos, desde que Bento XVI pôs mãos à obra em uma reforma do IOR e o Banco do Vaticano, sucedem-se escândalos, vazamentos de notícias, prisões repentinas, julgamentos simulados. É difícil entender o que está realmente acontecendo de trás dessa rajada de tiros constituída pelas operações de limpeza. Acrescente a isto os insistentes rumores de possíveis chantagens com base em escândalos sexuais, mais frequentemente homossexuais e pedófilos, que envenenam a vida e o trabalho das hierarquias do Vaticano. Lembremos que até alguns anos atrás, todos os bispos, e sublinho, todos eles, eram obrigados a encobrir os escândalos sexuais de fato. Operações que hoje, se surgirem, podem causar sérios terremotos até nas posições do topo. Vamos tentar levantar uma hipótese. Se, como muitos suspeitam, o IOR tem servido durante décadas para limpar o dinheiro sujo das organizações criminosas, é impensável que estas aceitem sem questionar que tal recurso lhes seja tirado. Daí a hipótese lógica, precisamente, de que eles estão tentando impedir a desejada limpeza, ameaçando tornar pública para os fiéis de todo o mundo esta atividade subterrânea do Banco do Vaticano. Vejam aí mais uma vez, eu insisto, IOR, o Banco do Vaticano. É fácil imaginar o efeito devastador que esta publicidade teria sobre a vida da Igreja. Tudo isso talvez explique as infinitas dificuldades que qualquer tentativa de reforma econômica no Vaticano encontra. E, de fato, as ânsias de reforma financeira se repetem sem nenhum efeito real do ponto de vista da limpeza, mas cada vez produzindo repercussões e revelações úteis para as lutas das facções internas. Toda vez que alguém é defenestrado, algum culpado é vetado e, como resultado, sua promoção é abruptamente interrompida. Pode-se suspeitar, então, que as operações de limpeza financeira servem apenas para estabelecer um novo equilíbrio de poder, para eliminar os adversários. Para isto, é fundamental o apoio da mídia. É ela, de fato, que difunde a notícia e cria o culpado, que é, portanto, condenado a priori, irremediavelmente e sem possibilidade de defesa. Portanto, quase nunca se chega a um julgamento de verdade. E se chega, geralmente é um julgamento não confiável. As regras da justiça do Vaticano estão sempre mudando e você tem a sensação de que elas são mais pró forma, de modo que, na verdade, é quase sempre a imprensa que realmente estabelece quem é o culpado. Também neste caso, que começou há meses com denúncias de peculato em relação à compra de um edifício em Londres, o escândalo eclodiu imediatamente graças ao envio oportuno de fotos dos suspeitos à mídia. Tendo-se encontrado um bode expiatório, o comandante dos gendarmes, Gianni, obrigado a renunciar por causa de um vazamento de notícias, passou-se rapidamente à condenação midiática dos acusados, que, na verdade, apesar de não ter havido julgamento, foram demitidos. Uma justiça muito apressada, embora apresentada aos jornais como exemplar, agora também atingiu o cardeal Bétio. Sem julgamento, sem que lhe tenha sido dada qualquer chance de defender-se, ele foi privado do papel e da função cardinalícia, com o único efeito de deixar os fiéis, e não só eles, desconcertados. Mas não sabemos se ele é culpado, e, na ausência de julgamento, nunca saberemos. Mas uma coisa sabemos: Bétio decidiu defender-se de cabeça erguida, dirigindo-se à mídia para defender seu caso, sem recorrer àquela que é a arma mais utilizada no Vaticano, a chantagem. Há uma autoridade do seu nível, de fato, que tinha a responsabilidade de resolver muitas situações controversas sujando as mãos pelo Papa, certamente não deve faltar-lhe material adequado. Pessoalmente, eu tenho certeza de que ele também pagou por ter ousado abrir a questão do Cappuccino Salônia, que estava prestes a tornar-se bispo e que foi acusado de abuso sexual de alguns religiosos. Um crime pelo qual o frade só não foi condenado porque os prazos estabelecidos para a denúncia haviam passado.
Como se pode ver, coragem e sinceridade não compensam na igreja, mas, talvez, aos olhos dos fiéis, sejam virtudes que ainda são apreciadas. Assinado Lucetta Scarafia.